dito com o estudo do Apocalipse. Nós estamos hoje no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Nós fizemos uma introdução, usamos basicamente 2 domingos para fazer a introdução do livro, mostrando que Apocalipse não é um livro que foi escrito para causar terror, aterrorizar o coração dos homens. Não. Foi um livro escrito por João na ilha de Patmos, ditado por Cristo Jesus, onde João também teve visões, e para consolar, alegrar, fortalecer o coração da igreja, que é formada de gente em todas as tribos, povos, línguas e nações. É lógico que esse livro pode causar terror e espanto, medo, naqueles que não compreendem, ou não querem compreender, ou naqueles que têm o seu ódio declarado por Deus. Porque esse livro também mostra a condenação dos inimigos de Deus. Então vamos lá. Se você já pode abrir sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Então, deixa eu fazer a transição. Estamos aqui. Se você quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar pelo chat do YouTube ou pelo WhatsApp também, tá bom? Então vamos lá. Então, o estudo bíblico, Apocalipse, revelação do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre enfatizo em todas as aulas que a palavra Apocalipse significa revelação. Então, a palavra Apocalipse significa revelação. Vamos seguir. Você pode estar acompanhando aí. O tema da aula de hoje, história da igreja, passado, presente e futuro. Quando eu falo agora da história da igreja, eu não vou tratar da história em si, como os pais da igreja, os pais do deserto, vou falar de patrística, vou falar dos reformadores, ali da era iluminista, e até chegar aos tempos atuais, de forma alguma. Eu vou falar apenas que a história da igreja, tanto o passado quanto o presente e o futuro, está nas mãos de Deus. Tá bom? Apenas nesse prisma, nesse aspecto, estarei falando sobre a história da igreja, e Apocalipse vai estar revelando isso para nós. Então vamos lá, algumas questões introdutórias para que você possa compreender melhor o que vai ser dito hoje, o que vai ser falado hoje para vocês. Então, os 5 primeiros capítulos de Apocalipse apresentam Cristo da glória no meio da sua igreja, sondando, corrigindo, exortando e encorajando a sua igreja. Então, os 5 primeiros capítulos mostram Cristo em meio à sua igreja. Então, candelabros, candeeiros, a estrela na sua mão direita. Então, mostra até agora Cristo andando, sondando em meio à sua igreja, corrigindo, exortando e encorajando. Então, esta é o que nós falamos até agora. Então, não podemos também deixar de falar do primeiro paralelismo, né? Eu falei para vocês que Apocalipse, nós não podemos ler Apocalipse como um livro linear, que você vai tendo uma sequência cronológica, de forma alguma. Apocalipse não é para ser lido de forma de sequência cronológica, ele é cíclico, ele é feito por sessões. Ele conta a história de uma forma, volta novamente, conta a mesma história de outra forma, volta novamente, conta a mesma história de outra forma. Segundo a maioria dos comentaristas, dos teólogos mais renomados, ele conta e reconta a história
dando detalhes, mudando as perspectivas por 7 vezes. Então, o primeiro paralelismo, a primeira sessão, são as 7 cartas que revelam o que as igrejas aparentam aos olhos dos homens e o que de fato elas são aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo. Então, isto é claro através do primeiro paralelismo de Apocalipse. Mas também vimos nos capítulos 4 e 5 o Deus Criador no trono, bem como o Cordeiro, o Redentor, sendo igualmente glorificado por todos os seres do universo. Lembram dos seres viventes que representam a criação. Lembrem-se bem disso. Vimos o Cordeiro está com o livro da história da humanidade, da minha história, a história da minha vida, a história da sua vida, a história da nossa casa, da nossa família, a história da igreja nas suas mãos. Então, a nossa história está nas mãos do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Segundo paralelismo, agora nós vamos entrar nesse segundo paralelismo. Essa é uma segunda fase do livro de Apocalipse. Primeiro paralelismo terminou domingo passado, agora entramos no segundo, que são os 7 selos. Então, os capítulos que temos agora apresentarão quadros dos sofrimentos da igreja, dos juízos divinos sobre os inimigos dela e do triunfo final de Cristo. Esse tempo serão como as dores do parto, que diz a própria palavra em Apocalipse. Esse tempo está sujeito à revelação da ira de Deus sobre o mal, irmãos. Tá bom? Vamos seguindo, então, com as considerações introdutórias, bem rapidamente. Então, estamos agora sobre os 7 selos. Os 7 selos descrevem os movimentos que caracterizarão a era ou a dispensação inteira, desde a ascensão até o regresso glorioso de Cristo. Lembrando, irmãos, que nós estamos estudando o Apocalipse numa perspectiva reformada, numa perspectiva calvinista. Nós estamos estudando o Apocalipse numa perspectiva amilenista. Não no sentido de negar o milênio, mas de que nós já estamos vivendo o milênio. E nós sabemos que o milênio não é basicamente, literalmente 1000 anos, não. Esse milênio é um tempo. E esse tempo se inicia na ascensão de Cristo, quando Cristo foi assunto aos céus, e o milênio terminará quando Cristo voltar em glória pela segunda vez. Aí termina o milênio. Então nós estamos lendo nessa perspectiva. E se os irmãos lembram, né, quando nós estudamos a introdução do livro de Apocalipse, eu falei sobre as várias correntes de interpretação do Apocalipse. Falei do pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, falei do pós-milenismo, falei das correntes, expliquei basicamente cada uma e por que nós não cremos em cada uma delas, tá bom? Então, se você quer ver sobre isso, volte às 2 primeiras aulas e acompanhe as 2 primeiras aulas que está no canal da igreja, de forma inteira, sem edição, e está no meu canal no YouTube, né, de forma editada, somente o estudo. Tá bom? Vamos seguir, irmãos. Então vamos para a leitura do capítulo 6, dos versos 1 a 17. Abre sua Bíblia, você possa acompanhar essa leitura aí. Deixa eu abrir a minha aqui, irmãos. Eu vou ler aqui. E vocês acompanhem. Bom, se tiver alguma dúvida, se tiver acontecendo alguma coisa no som, na imagem que eu não estiver vendo, vocês me chamem a atenção pelo chat do YouTube, tá bom, irmãos? Então vamos lá. O Cordeiro abre os selos, o primeiro selo. Vi o Cordeiro abrir um dos 7 selos, e ouvi
um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro, com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro, com uma balança na sua mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. Olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor? Até quando, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Amém, irmãos? Senhor Deus, nos ajude, ó Pai,
por meio da tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém. Vamos lá, irmãos. Vamos seguir aqui o nosso estudo. Nós vamos, primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão, vem. Vi então, e eis que o cavalo branco e seu cavaleiro, como um arco, foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Irmãos, eu gostaria de trazer para vocês aqui a interpretação que eu concordo e que a maioria dos reformados concordam. Embora tenha alguns que não concordem. Por exemplo, tem um teólogo, vou falar o nome dele aqui agora para vocês. Tem um teólogo chamado Adolf Rolf e Orrin Wisber. Eles interpretam o cavalo branco como o anticristo. Então, eles dizem que esse cavalo branco é o anticristo. E muitos teólogos não concordam, porque aqui fala que foi-lhe dada a coroa e ele saiu vencendo e para vencer. E a gente sabe que o anticristo, ele será derrotado, né? Embora a interpretação desses 2 teólogos fala que esse vencendo e para vencer tem uma limitação. Mas, no termo original, mostra que não há uma limitação. Então, eu também sou daqueles que não concordem que esse cavalo branco seja o anticristo. Buckley, ele acha que esse cavalo branco são as conquistas militares. Eu também não concordo. As conquistas militares do Império Romano. Eu nem entro nesse mérito porque também não tem um fundamento. Tem um fundamento dele, né? Tem um fundamento dele. William Hendricks, ele cita também vários. Ele tem uma linha de que seja também um anticristo, mas ele também não dá certeza. Eu sou da linha do MacArthur também fala do anticristo, mas também ele é tendencioso para a linha que eu também sou, da linha do meu professor do mestrado, Leandro Lima, da linha do George Led, que é desse livro, da linha do John Stott, que é desse livro, e que também William Hendricks também, ele se mostra também favorável. Então, eu fico com essa linha que eu vou citar para vocês, a interpretação do cavalo branco. Nós cremos, a maioria da igreja presbiteriana ou da igreja reformada, da igreja calvinista, crê e interpreta o cavalo branco como sendo a pregação do evangelho nas suas dimensões universais. O que isso significa, irmãos? Que esse cavalo branco tem tudo a ver com o que está lá em Marcos 16, versos... deixa eu lembrar aqui, Marcos 16... Vamos lá, vamos abrir aqui. Marcos 16, versos 15. E disse-lhes, Marcos 16, 15. Jesus disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Olha que interessante, irmãos. Jesus, depois de ter falado isso, foi assunto ao céu, foi recebido no céu e assentou à destra de Deus. A mão do governo de Deus, foi-lhe dada a autoridade de governar. E o capítulo 6 de Apocalipse, que fala que neste momento, quem foi digno de abrir o livro? Lembra o capítulo 5? Foi achado o Cordeiro como tendo sido morto, Jesus Cristo. Ele foi digno de pegar o livro da nossa história, da história da igreja, e abrir
os selos. Glória a Deus. Olha que interessante o primeiro selo, irmãos. O primeiro selo fala de um cavalo branco e seu cavaleiro. E esse cavaleiro tem um arco na mão. A gente sabe que o cavalo, na simbologia bíblica, ele era o meio de transporte mais veloz que tinha. Então, o cavalo fala da velocidade das coisas, das coisas que vão acontecer. Então, o cavalo era sinônimo de velocidade, sinônimo de poder também, mas quando se trata da figura do cavalo na Bíblia, da velocidade, daquilo que acontece rápido, quer dizer, isso acontecerá rapidamente. Isso vai acontecer rapidamente. E com o arco, então a gente sabe que a letalidade, então nas guerras, a letalidade de um cavaleiro que tinha o arco e andava a cavalo e tinha um arco. Então era de uma letalidade incrível. Então a maioria concordam com essa interpretação. E lhe foi dada a coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Então um cavaleiro veloz, de tamanha letalidade, de uma representação real, e já decretado a sua vitória. A vitória já tinha sido decretada por Deus. Isso lembra várias vezes no Antigo Testamento, quando Deus falava aos patriarcas e aos profetas: pode ir, Deus já deu a vitória sobre os seus inimigos. E aí, nós concordamos que esse cavaleiro branco, com esse arco, que tem a coroa, que tem autoridade real e que saiu vencendo e para vencer, seja a proclamação do Evangelho. Irmãos, se vocês perceberem, até hoje, nada conseguiu calar, nada conseguiu parar a proclamação do Evangelho. E ela foi crescendo desde o primeiro século assustadoramente. Assustadoramente. Embora mataram os proclamadores, mas a proclamação ela continuou. Embora os proclamadores foram martirizados, massacrados, mas eles tinham, como a própria Bíblia diz, um sangue sementeira. Eu lembro na minha adolescência, eu conheci o maestro Vando na Assembleia de Deus, e ele tinha escrito um hino que ele cantava nas igrejas, que o refrão era assim: sangue sementeira era assim, matavam 10, nasciam 100, matavam 100, nasciam 1000. Um belo hino, um maravilhoso hino, falando de fato do avanço da proclamação do Evangelho. Então, irmãos, existem belos hinos que muitas vezes nós não conhecemos e nem queremos conhecer, mas existem belos hinos. E quando nós olhamos esse cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e que foi dado uma coroa, que saiu vencendo e para vencer, de fato, irmãos, quando Jesus, antes de ser assunto ao céu, quando ele falou aos seus discípulos, ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí nós vamos entender essa condenação logo mais no próximo selos. Então, o cavalo branco e o seu cavaleiro é a proclamação universal do Evangelho. A proclamação universal do Evangelho. Ok, irmãos? Alguma dúvida? Podemos seguir? Eu gostaria de falar mais coisas, mas até mesmo o que o Hernandes Dias Lopes fala, mas como se diz muito, é chover no molhado, tá bom? Eu quero ser mais objetivo. Vamos lá, vamos seguir aqui. Porque o final ele é mais demorado, então no começo é mais simples. Então, segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente: vem. E saiu outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro.
e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Irmãos, vocês perceberam que quando o primeiro selo foi aberto, o primeiro ser vivente, ele gritou, né? Vem. Eu ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Agora, o segundo. Lembrem que eu falei, vocês lembram que eu falei dos 4 seres viventes? Que representam a criação? Se vocês lembrarem, nós falamos sobre isso, né? Está no capítulo 5, mas nós não vamos voltar, porque senão a gente demora muito aqui na explicação. Então, o segundo ser vivente dizendo vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi-lhe dada grande espada. Então, irmãos, aqui é a realidade de outro cavaleiro. Então, é perceptível que esse cavaleiro aqui, o segundo cavaleiro, tem a figura da recusa do evangelho. Ele tem a figura da situação que vivem aqueles no mundo que recusam o evangelho da paz. O primeiro cavaleiro, ele sai para transmitir com a coroa, vencendo e para vencer, para transmitir a paz, o evangelho universal. Mas esse evangelho ele não vai ser aceito por muitos. Esse evangelho da paz, ele vai ser recusado. Então, esse cavaleiro vermelho é a recusa do evangelho da paz. É a recusa. Esse cavaleiro do cavalo vermelho representa a falta de paz, irmãos. A falta de paz. Quando os homens recusam o evangelho, lhes falta a paz e lhes sobra a violência. O príncipe da paz e a sua mensagem foram rejeitados. Há perplexidade entre as nações. Esse cavalo vermelho descreve um espírito de guerra. A guerra tem sido uma parte da experiência humana desde que Caim matou Abel. Irmãos, Deus é a fonte de todo amor. Quanto mais cheios de Deus estivermos, mais cheio de amor vamos estar. Quanto mais vazio de Deus estivermos, mais vazio de amor iremos estar. Se estamos vazios de Deus, vazios de amor, vamos estar cheios de outras coisas, cheios de nós mesmos, cheios de egocentrismo, cheios de razão humana, cheios da maldade humana. Lembro muito bem daquele desenho do trono no coração, onde o eu ou a cruz deve estar. Porque se o eu estiver no trono do seu coração, a cruz está de fora. Mas se a cruz estiver no trono do teu coração, o eu estará de fora. Mas quando se recusa a cruz e o eu assenta no trono do coração, aí impera a violência, os conflitos, a maldade, por causa da ganância e da vaidade humana. O que nós percebemos na humanidade, irmãos, o que nós percebemos durante toda a história da humanidade, nós vemos claramente, por parte de muitos, o eu no coração. O eu no coração. Então, irmãos, o cavaleiro vermelho e o seu cavaleiro, eles é claramente a recusa do evangelho. A recusa do primeiro cavaleiro branco. A recusa do evangelho da paz. Aí sim, irmãos, aí sim, entra de fato aquilo que Jesus falou em Marcos 16:15. Quem crê,
será salvo. Quem não crê, será condenado. Tá? Condenado pela sua própria vaidade, pela sua própria ganância. Sofrerão, receberão aquilo que plantaram. Tá bom? Qualquer dúvida, vai perguntando aí, a gente tira. Você não pode ficar com dúvida, tá bom? Então, a violência é a resposta da negação do evangelho da paz. A violência é a negação da resposta da negação do evangelho da paz. Vamos seguindo. O terceiro selo. Terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, preste atenção. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes. Quer dizer, no meio de toda a criação, uma voz gritava, uma voz dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, farinha de trigo e cevada era comida de pobre, principalmente a cevada. Para quem não tinha dinheiro de comprar farinha, comprava cevada para substituir a farinha. E azeite e vinho era comida de rico. Na cultura bíblica, ali em toda contexto bíblico, era comida de rico. O denário, né, no contexto bíblico também, o denário, 1 denário era pagamento de uma diária de trabalho, de um trabalhador. Nos tempos bíblicos, as pessoas não recebiam por mês. Não era assim: eu vou trabalhar o mês todo e vou receber meu salário. Não. Nos tempos bíblicos, as pessoas recebiam por um dia, uma jornada de trabalho. Uma jornada de trabalho, ela se iniciava de manhã e terminava ao pôr do sol. E aí, quando a pessoa fazia o seu trabalho, ela recebia pelo dia que ela trabalhou. Essa semana, eu acompanhei obras lá em casa. Hoje, um bom pedreiro cobra R$150 uma diária, 150. O servente, 120. Uma faxineira, uma boa faxineira, hoje está cobrando por dia R$100, se eu não me engano. Se alguém tiver informações melhores, me corrigem, mas é exatamente isso que eu percebo ali no prédio onde eu moro. Então, é a mesma coisa, o que esse texto está falando, que haverá uma desvalorização tão grande da moeda, que a pessoa com um dia de trabalho, ela vai poder comprar apenas 1 quilo de farinha, ou 3 porções de cevada. Um dia de trabalho, R$120, R$150, R$100, você comprou 1 quilo de farinha. Quanto que está 1 quilo de farinha hoje, irmãos? Você vai no mercado, eu creio que 1 quilo de farinha deve estar o quê? Uns R$7? Não sei. R$3, R$4. Imagina chegar num dia que você vai comprar 1 quilo de farinha por R$100. Haverá uma desvalorização, uma infração, uma crise econômica global. Uma crise econômica a tal ponto, que o pobre vai trabalhar um dia inteiro para comprar 1 quilo de farinha. Uma desvalorização a tal ponto da moeda mundial que 1 quilo de farinha custará em torno do valor de uma jornada de trabalho dia. Olha que isso. E quando fala que não danifiques o azeite e o vinho, mostra para nós claramente que aqueles que são ricos, os ricos,
não se importarão, porque eles vão ter dinheiro para comprar muito mais do que farinha e vinho. Eles não precisam de uma jornada de trabalho para ter dinheiro. Então, esse cavaleiro, que significa a desvalorização da moeda e a injustiça econômica, a desigualdade social extrema, a infração, a fome global, esse cavaleiro significa essa provação de uma instabilidade global financeira que prejudicará apenas o pobre. Apenas o pobre. Esse cavaleiro é o cavaleiro, o terceiro cavaleiro, o cavalo preto, que saiu com uma balança. Então, quando se perde, desculpa, irmãos, deixa eu voltar aqui para o... tá certo. Então, quando se perde a paz, e há violência, há uma instabilidade. Se a paz é tirada da terra, não poderá haver livremente comércio e nem negócios. O mundo inteiro sofrerá tremendas agitações. Comer pão pesado representa grande escassez. Há trigo, mas o preço está muito alto. Então, eu já expliquei isso, irmãos, sobre a jornada. Então, a pobreza não atinge a todos. Há uma desigualdade social tremenda. E vai haver uma disparidade tremenda, irmãos. Se hoje nós temos classe baixa, classe média, eu acho que classe baixa, classe média, classe média alta e classe alta, nessa época vai haver apenas duas classes, pobres e ricos. Então, quando nós olhamos para Apocalipse, irmãos, se vocês lembrarem na introdução, nós vemos que 99% de Apocalipse se cumpriu. E se você lê a história da igreja, tem um livro na história da igreja que fala da Era das Trevas, ele retrata claramente que havia essa disparidade econômica. Havia uma instabilidade mundial, no sentido global, quando a gente fala de globalização no sentido, na época, no primeiro século, a gente revela e aponta para o Império Romano, porque o mundo se restringia apenas àquilo que o Império Romano conquistou, as cidades, os territórios. Então, havia de fato uma disparidade econômica. Pode ser que nós venhamos viver isso novamente, irmãos? Pode ser. Porque Apocalipse retrata tanto passado, quanto presente, quanto futuro. Tá bom, irmãos? Vamos seguir, então. Quarto selo, né? Vamos para o quarto selo. Se eu estiver rápido demais, irmãos, se vocês não estiverem entendendo, pode me parar, perguntar aí, falar, pastor, vai mais devagar. Vamos lá para o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. Opa. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, violência, a fome, com a mortandade, que são pestes e doenças, e por meio das feras da terra, animais selvagens, tá bom, irmãos? Então, o quarto cavaleiro representa, irmãos, a morte, o cavalo amarelo e o seu cavaleiro representa a morte. Então, a morte sempre vem acompanhada com a figura do inferno, tá aí, com a figura do inferno. Representa a questão, o inferno aqui, irmãos, ele está, no seu original, ele está como Hades.
né, que é local dos mortos, onde sepultamento, tumba, significa isso, tá? Então, o Hades vem acompanhado aí da palavra, o inferno vem a palavra Hades. Então, a morte vem acompanhada do Hades, do local do sepultamento, onde recolhe os mortos. A morte pede, então, o corpo, enquanto o Hades reclama a alma dos mortos. Isso Hernandes Dias Lopes escreve, e aí a gente vê claramente, irmãos, eu quero que vocês entendam bem. O primeiro cavaleiro, ele representava o evangelho da paz. O segundo cavaleiro representava a recusa do evangelho. E com a recusa do evangelho da paz sobra o mal, a violência. E o evangelho da paz, Jesus determinou: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, segundo algumas interpretações, já está condenado, ou será condenado, já está condenado. Então, aí vem esse cavaleiro, o cavalo amarelo e o seu cavaleiro. Então, de fato, recolhendo os mortos pela violência, e o Hades vem atrás. Então, mostra claramente as pessoas na terra sendo mortos pela violência, as pessoas sendo mortas pela violência, a espada é isto, tá, irmãos? Pela violência. E nós vemos o mundo hoje sendo agitado pela violência. Guerras, guerrilhas, revoluções, maldade em extremo de bandido, maldade em extremos de policiais. Nós vemos aí uma maldade exacerbada, no coração do homem, e com isso a violência tirando vidas. Nós vemos, além da violência tirando vida, trazendo morte, também a fome. Nós vemos pessoas morrendo de fome. Talvez não no Brasil, não sei, né? Mas em outros países nós vemos nas histórias, e vemos também outros países, pessoas morrendo de fome. Então nós vemos também a mortandade. Então, quando fala de mortandade, fala de pestes, doenças, pandemia. Então nós vemos as doenças trazendo morte. E por meio das feras, nós vemos isso acontecer no primeiro século, onde os cristãos eram atirados para as feras, leões e animais selvagens que mataram vários cristãos no primeiro século. Então, aí fala de um quarto da humanidade sendo morta pela violência, pela fome, pela peste e pelas feras. Quando ele fala um quarto, não se retrata apenas na época de João. Esse um quarto, ele não tem uma ideia de tempo. Pode ser um quarto da população mundial, de um número que podemos chegar. Por que nós chegamos a essa conclusão? Vocês vão entender mais para frente, tá bom? Logo após vocês vão entender. Porque Deus, ele é eterno, e a história, ele continua. A igreja, vou só explicar rapidinho um pouco. A igreja, ela é composta de gente, de irmãos, que já morreram e fazem parte da igreja triunfante, que viveram no passado, de irmãos que estão vivendo o presente, que fazem parte da igreja militante, militamos ainda, e dos irmãos que ainda vão nascer, irmãos, no futuro. De irmãos que ainda vão nascer. Olha que interessante, vamos chegar a isso mais para frente. E isso é revelado para nós. Vamos seguir aqui e vocês vão entender isso. Seguindo, o quinto selo. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, dos fiéis que morreram não negando a Cristo.
clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Irmãos, olha que interessante, né? Aqui a gente já desbanca muita seita e muita heresia que fala que quando nós morremos, nós dormimos, nós perdemos a consciência, o sono da alma, a questão de a não consciência da alma. Aqui de fato revela que após a morte existe uma consciência viva. E as pessoas depois da morte, elas não ficam dormindo. O corpo vai para o Hades, para o local de sepultamento. O corpo vai para a terra e volta a ser pó, porque do pó foi feito. Mas a alma volta para Deus. E essa alma volta, ela vive em uma consciência. E aqui fala que essas almas, elas clamam a Deus, né? E elas clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha que interessante isso, irmãos. Olha que interessante. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Por que cada um deles foi dada uma vestidura branca? Por que a cada um deles foi dada uma vestidura branca? Porque os condenados no passado, na era bíblica e na história cristã, todos os condenados que eram chamados de hereges, perturbadores da paz, da Pax Romana, né, da Pax Romana, eles eram vestidos de preto, porque eles eram condenados, eram colocados vestiduras pretas, e eles eram condenados. Então, aí fala da vestidura branca, quer dizer, vocês não são condenados, vocês são salvos, libertos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aí eu lembro: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir aqui, irmãos. A vestidura branca. Eles disseram que repousem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. O número dos mártires não foram completados, irmãos. A vingança do Senhor sobre o sangue dos justos e dos inocentes, daqueles que foram, das testemunhas fiéis que foram martirizadas no passado, ainda não se completaram. Ainda vai haver gente que vai nascer, irmãos que ainda vão nascer, que vão ser martirizados. Ainda nesse presente século, nesse tempo contemporâneo, ainda vai haver mártires, como está havendo mártires nos países fechados para o Evangelho. Muitos cristãos estão sendo martirizados, estão sendo mortos por não negarem a Cristo e por proclamarem o Evangelho da paz. Olha que isso, irmãos, que maravilha. Viu? Então, glória a Deus aí, irmão. Vamos lá. Então, vocês estão me entendendo a questão que Apocalipse revela, que eu falei para vocês agorinha, sobre a questão do passado, presente e do futuro? Então, tá aí. Dos seus irmãos que vão ser mortos, como igualmente vocês foram, como eles foram. Então, irmãos, esse quarto selo revela, então, o clamor, esse quinto selo revela o clamor no céu, o clamor dos martirizados, daqueles que foram mortos por causa do Evangelho da paz. Então, mostra e revela para nós muita coisa, irmãos. Revela que a morte não tem a palavra final, revela que não existe sonolência da alma, revela que não existe falta de consciência após a morte, revela que nós, aqueles que morreram, estão no lugar de paz e de descanso, mas estão conscientes, felizes e alegres. Revela que após a segunda vinda de Jesus, nós iremos sair desse estado de descanso para algo melhor ainda. Já pensaram em tudo isso, irmãos?
Amém? Escreve qualquer coisa aí. Se você, eu já pensei nisso, eu não pensei nisso. Vamos lá, vamos seguir. Sexto selo. Sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. E sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina. Isso era aquilo que... A limitação de João na ilha de Patmos, viu, irmãos? A limitação dele era grande, que o que ele via, ele comparava com aquilo que ele conhecia no seu contexto. Então, o negro como saco de crina é aquilo que... O material que ele conhecia na época, no seu contexto, que era negro, tão quanto aquilo que ele estava vendo em sua visão, tá bom? Tão negro quanto o saco de crina. E a lua toda como sangue. Então a lua se tornou vermelha, como a cor do sangue. Então as estrelas do céu caíram pela terra. Então as estrelas sumiram do céu. Sumiram as estrelas. Então elas desapareceram. Como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, como aquela figueira sacudida e os figos vão caindo. Então as estrelas vão caindo, vão sumindo, com estrelas cadentes caindo ao chão. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, aquele papel que está acostumado a ficar enroladinho, e você estica, e quando você solta, se você não prender, ele enrola rapidamente. Então foi o que ele viu na visão dele. Os reis da terra... Então todos os montes e ilhas foram movidos, todos... então todos os reis... deixa eu voltar aqui. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes... os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e os rochedos: cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Olha que interessante. Os grandes reis, as pessoas que negaram o evangelho, as pessoas que se entregaram à maldade, nesse grande dia em que esse sinal acontecerá, esses sinais acontecerão, eles terão consciência clara de Deus, Se até então eles negavam a Deus, se até então eles eram ateus, ou criam num Deus, mas eram inimigos declarados de Deus, agora eles vão procurar lugar para se esconder, lugar nas cavernas, no meio dos penhascos, e vão pedir para que esses montes, esses penhascos, essas cavernas desabem sobre eles, para que eles não vejam a fúria de Deus. A fúria de Deus, irmãos. Então vamos lá, irmãos, vamos seguir. Eu estou lendo e estou já explanando, e muitas vezes eu não acompanho o meu roteiro aqui, mas é porque eu já vou lendo e já vou falando para os irmãos. Então, esse quinto selo, ele vai falar, então, esse sexto selo, desculpa, irmãos, esse sexto selo, ele vai falar do juízo que chegou sobre a terra, o juízo que chegou. Quando eu falo que Apocalipse já foi cumprido 99%, eu creio que, tanto eu quanto as obras que eu tenho olhado para dar o estudo para vocês, creio que essa parte aqui do grande juízo ainda não chegou, tá, irmãos? A gente pode ver alguns sinais nos céus, né? Esses tempos atrás parece que a lua ficou vermelha, né? E muita gente escreveu, né, no seu WhatsApp, ou não sei aonde que eles escreveram, que era sinal do Apocalipse, porque a lua ficou na cor de sangue, Então, muitos acharam que por causa da lua já era sinal. Amém, pode ser um sinal, mas esses sinais que
de Apocalipse, eles não têm uma cronologia, não sabem se vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Mas o céu se enrolar como um pergaminho, as estrelas caírem como uma figueira que são balançadas pelo vento, e essa questão toda das pessoas más verem o juízo de Deus e pedir a morte, né, por não quererem presenciar o juízo de Deus, ainda não chegou, tá, irmãos? Vai chegar. Glória a Deus. Ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, vamos seguir. Irmãos, os 7 selos, olha que interessante. Nós estamos na segunda sessão, no segundo paralelismo. E o 7º selo, ele é tratado no capítulo 8. Então, nós vamos concluir agora, vamos tratar o capítulo 7, depois nós vamos para o 7º selo, que está no capítulo 8, tá bom? Vamos seguir. Então, qual que é a conclusão? Aprendemos desse fato 4 verdades. Primeira verdade, quem está assentado no trono e o Cordeiro são adorados por todo o universo. Quem tem o livro tem o controle, que é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Os eventos do juízo não acontecem sem o seu conhecimento e permissão ou controle. Todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro e serve aos seus propósitos, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então, a história ela não está à deriva. A história não está sem um controle, não é um barco à deriva, não é um avião desgovernado, sem piloto. Deus reina e o controle da nossa história, da história da igreja, da história mundial está nas mãos de Deus. O controle da história da sua vida está nas mãos de Deus, da sua casa, da sua família, está nas mãos de Deus. Não é a pandemia do coronavírus, do Covid-19, nada que vai mudar a história da sua vida, porque a história da sua vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos que fazer o máximo para evitar nos contaminar. Obedecer às autoridades, né? Nós temos que usar álcool em gel, nós temos que usar máscara, evitar aglomeração. Hoje a Santa Ceia aqui na igreja, os presbíteros que vão aos irmãos, que apenas 30% da capacidade da igreja vai ter reunida, não mais vai ter fila para vir pegar os elementos, mas os presbíteros que vão até os irmãos, cada um vai pegar seu copinho higienizado com um pedacinho de pão e vai tomar a sua ceia, vai tirar a máscara apenas no momento de comer e tomar o vinho, depois coloca de novo. Ninguém aqui vai poder estar sem máscara. Ninguém vai poder estar sem máscara. Apesar que há no decreto, do decreto, fala que a uma distância de 1,5 m, 2 metros, você pode ficar sem máscara, mas hoje máscara é obrigatória. Então, ninguém vai ficar sem máscara. Hoje eu vou ter que pregar de máscara, tá, irmãos? Então, você vai ver eu pregar de máscara, os irmãos cantar de máscara. Então, essa é a questão, tá bom? Então, irmãos, quando eu falo sobre essa questão da história da sua vida, da sua casa, da sua família estar nas mãos de Deus, né, é que, de fato, Deus é soberano. E todos os nossos dias estão contados e determinados por Deus. Se for para você, ou eu, ou alguém da nossa casa, infelizmente, morrer de coronavírus, se estiver determinado, irmãos, por Deus, isso vai acontecer. Mas se não estiver determinado por Deus, você vai pegar o coronavírus, o Covid-19, e vai sobreviver. Porque todos os seus dias estão contados e determinados por Deus. Cada um deles. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Ele é quem abre os selos. Dele emana a ordem dos acontecimentos. O Cordeiro governa. Jesus governa. O Santo de Israel governa. Tudo acontece porque Ele conhece, tudo acontece porque Ele determina, tudo acontece porque Ele permite, tudo acontece porque Ele controla. Até os inimigos estão debaixo da autoridade do Cordeiro, do controle do Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? É do trono que sai a ordem para os cavaleiros do Apocalipse. Os cavaleiros devem dar a largada para dentro da história.
Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. O Evangelho foi proclamado. O Evangelho tem sido aceito por alguns e rejeitado por outros. A violência terá um fim. A maldade terá um fim. A pandemia terá um fim. E Jesus voltará. Glorioso. Glorioso. E restaurará o mundo. E exterminará todos os inimigos da igreja. Glória seja dada ao nome de Deus, ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Aplicação, irmãos. O que está para acontecer é para o bem dos filhos de Deus e respostas das orações dos santos. Justiça de Deus, tanto para os salvos quanto para os não salvos. Justiça de Deus, salvação, glória para os salvos, os eleitos, e condenação para os não eleitos, para os não salvos. Então, fim, meus irmãos. Chegamos ao fim. Louva a Deus por este momento. Deixa eu ver aqui se tem perguntas, né? Escola Bíblica Dominical. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus. Ana Grijó. Um selo, primeiro selo, proclamação do Evangelho. Segundo selo, não aceitação do Evangelho. Terceiro selo, fome. Quarto selo, terceiro selo é crise. É crise mundial, tá, irmãos? Crise mundial, seja por meio da violência, da fome, tá? Uma crise mundial. Uma crise global. Quarto selo, a morte, que é a consequência dessa crise. A morte. E eu já expliquei isso e o quinto selo, sexto selo, tá bom. O quinto selo é o clamor do justo. E o sexto selo são os sinais, tá, irmãos? Os sinais do julgamento, do juízo final. O quinto selo, então, o clamor do justo. E os sextos selos, os sinais do grande juízo, tá? Do grande juízo, tá bom? Então, o quinto selo é o clamor do justo. E o sexto selo, o grande juízo do grande Deus poderoso. Aleluia, tá bom? Então tá aí, Ana Grijó, respondi sua pergunta, tá, minha irmã? Agora a senhora pode escrever aí e definir, tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então vamos orar para agradecer a Deus por mais esse estudo e que Deus continue falando aos nossos corações. Pai querido, muito obrigado por este momento. Agradeço por cada um dos irmãos que acompanharam a Escola Bíblica Dominical. Pai, que a Tua palavra faça com que eles venham, ó Deus, amar o Senhor a cada dia mais, ter a sua esperança aumentada também e a fé fortalecida. Assim eu peço, assim eu oro e agradeço. E que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus também abençoe os aniversariantes de hoje, o Davi, e a de ontem, a Maria Paula, e dessa semana toda. Deus abençoe a todos. Até o culto. Hoje nós teremos o primeiro culto presencial, irmãos. 30% da capacidade da igreja. Os irmãos já colocaram o seu nome na lista de presença na secretaria. Então nós temos um culto presencial, ceia do Senhor, tá bom? A proposta é que todo culto tenha ceia. Todo culto tenha ceia. Para que os irmãos que cearam esse domingo, que outros venham e ceiam no outro domingo, mas vai ser definido. Quem sabe os irmãos falar, não, pastor, a gente quer que tenha ceia todo domingo, tá? Vamos ver, tá bom? Deus abençoe a todos. Abraço e até mais logo à noite, às 19 horas, vai ter culto. O Racem vai estar na liturgia, eu vou estar pregando e o pastor Daniel no louvor, tá bom? E domingo que vem, o pastor Daniel prega e eu estou na liturgia. Abraço, Deus abençoe a todos.